Olá, tudo bem? Eu estava vendo aqui este livro e é muito bom. Então, hoje nós começamos os 10 dias de oração. É o primeiro dos 10 dias que vamos passar em oração. E o tema deste ano é sobre a família. Eu estive pensando sobre este tema e realmente a família é um assunto muito importante, algo muito especial. Por exemplo, os nossos pais são especiais, os nossos avós são especiais, os nossos tios, os nossos primos, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos irmãos, toda a nossa família, quando está unida, é muito bom. É claro que existem famílias que não são perfeitas, que têm suas dificuldades e os seus problemas. Todas as famílias têm. Mas, se quando você tem problema, e você está unido a Deus, fica fácil de resolver o problema. Diferente daquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, e quando os problemas vêm, sobrecarrega a família, fazendo com que a família se dissolva e as pessoas se distanciem, fiquem magoadas e tristes. Mas, se a família estiver firme e unida, ligados a Deus, com certeza terá felicidade sim. Eu quero agora compartilhar com vocês uma coisa muito importante da Bíblia sobre a família. É um trecho da Bíblia que mostra onde Deus aconselhou um homem chamado Abraão. O sinal dele é esse. E Abraão, quando começou a sua família, ele estava muito feliz e Deus lhe deu um conselho. E esse conselho pode ser útil para mim e para você hoje também. Se você quiser acompanhar conosco na Bíblia, pode acompanhar. Está em Gênesis, no capítulo 12, o verso 3. Vamos ler juntos? Gênesis 12, verso 3. O que diz aqui? Deus estava falando para Abraão. Então Deus disse: Eu te abençoarei. E te protegerei daqueles que quiserem te destruir. Abençoarei a sua família, e a sua família será abençoada de geração em geração. E a sua família abençoará as famílias do mundo. Nossa, que interessante! Esse verso demonstra que Deus está disposto a abençoar as famílias. E não só uma família, mas todas as famílias do mundo. Porque Deus quer que as famílias sejam felizes. Isso é muito interessante. Também, hoje, eu queria compartilhar com você que é surdo, que tem a sua família, que está nos assistindo nesse momento. Acredito que você queira que a sua família seja melhor. E hoje em dia existem algumas dificuldades com o surdo e com a família do surdo. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Quando o homem e a mulher estão pensando em casamento, eles imaginam que o casamento vai ser bom, que tudo vai ser adequado, que vai ser maravilhoso e que todas as coisas vão dar certo. Até que eles casam e chega o momento da gravidez. Completam-se os 9 meses e nasce o bebê. E o médico, ao fazer os exames, percebe através dos exames de que aquela criança é surda. Então, comunica aos pais, que por sua vez ficam tristes e se sentem mal.
e pensam de que a família será prejudicada, de que a família terá dificuldades e ficam desesperados porque não sabem o que fazer com os surdos. Mas eu gostaria de dizer a você para não ficar desesperado. Você que é ouvinte, que tem um filho surdo, não precisa você ficar preocupado. E se você conhece alguém que tem um filho surdo, que tenha uma dificuldade para educar essa criança, diga para ela não se preocupar e saber que o filho surdo dela tem capacidade para se desenvolver normalmente. O que mais importa é que precisam todos estarem unidos. E se você tem um filho surdo na família, você deve se relacionar bem com ele e sempre priorizar a comunicação, o diálogo e a conversa. É muito importante que o surdo perceba o mundo e aprenda com o convívio na família. O que uma criança, um bebê, precisa primordialmente é a comunicação. E essa comunicação primeiramente se dá com os pais dentro de casa. Quando a criança nasce, ele convive, ele vê, ele passa mais tempo com os pais. Agora, se os pais não têm esse contato direto com o filho, isso será prejudicial. Portanto, é muito importante que você tenha esse contato. Você pode sim utilizar gestos. Mesmo que você não saiba Libras, você pode usar a sua linguagem própria. E o seu filho, que é surdo, ele vai perceber. E ele vai perceber que você está tentando se comunicar com ele. Dessa forma, ele vai entender a sua linguagem de amor. Ele vai perceber o seu carinho e entender a sua atenção. E quando ele crescer e tiver maturidade, ele vai começar a perceber que os pais são ouvintes, mas ele tem uma comunicação adequada com os pais. Ele vai perceber que é possível se comunicar com o pai e com a mãe sem medo algum. Dessa forma, ele será inserido na sociedade muito melhor e terá sua autonomia, pois o pai e a mãe são o primeiro contato que a criança tem com o mundo. Agora, se eles desprezam a comunicação, essa criança vai crescer, vai se sentir abandonada, desprezada e terá medo de viver em sociedade. Passará os seus dias dentro de casa. Por isso é muito importante que vocês se comuniquem. E o meu conselho é que vocês valorizem a comunicação, que deem atenção, experimentem se comunicar, mesmo que seja através de gestos. Use a sua linguagem do amor. Não precisa ser uma Libras profunda, pode ser uma linguagem básica e simples, desde que se estabeleça uma comunicação. Isso vai trazer felicidade a você e ao seu filho. Também é muito importante que quando ele estiver crescendo, vocês sabem, os filhos gostam de brincar, de fazerem bagunça. Vocês considerem como uma criança normal. Ele precisa de disciplina. E neste momento, não é a hora de você dar uma surra ou bater. Mas o mais importante é que você explique os motivos pelos quais ele não deve cometer aqueles erros. Sempre lhe explique o porquê, para que ele possa entender que deve evitar repetir tais erros. Precisa sempre estar aconselhando. Também, eu queria lhe dar um conselho. É muito importante ensinar as crianças a perdoar. Desde pequenos, eles precisam aprender o que significa o perdão. Eles precisam aprender a procurarem a Deus. Quando acontecer alguma coisa, você precisa ter coragem de ir até o seu filho, dizer a ele que ele cometeu esse erro e convidá-lo para que ele possa se sentir arrependido, para orar a Deus e assim pedir perdão. É muito importante que você ore em sinais com os seus filhos todos os dias, porque eles irão aprender dessa forma.
E aos poucos você deixa ele orar também, convide-o para fazer algumas orações. Ele vai aprender a comunhão com Deus. Ele não vê a Deus e também não sabe ler a Bíblia, mas através do exemplo do pai e da mãe, ele pode se sentir feliz. Não importa se o pai ou a mãe são surdos ou ouvintes, o importante é que os pais ensinem os filhos a orarem e orem junto com os filhos para que eles possam viver em comunhão com Deus e se sentirem melhor. Dessa forma, eles vão permanecer nesse caminho sempre. É muito importante a oração em família. Você que é pai, você que é mãe, é necessário que você ore na presença dos seus filhos, para que eles possam ter esse exemplo de vocês. Eles terão o exemplo pessoalmente dentro de casa. A sua vida servirá de testemunho para o seu filho. A criança, ela não sabe ler, mas ela vai ler a sua vida. Ela vai observar, ela vai aprender com o seu exemplo. Ela vai perceber como você se comporta e vai seguir esse comportamento. Por isso que é importante você ter comunhão com Deus. É importante que você peça a ajuda de Deus. Conte todas as suas necessidades para Deus. É importante que você desabafe para com Deus. Dessa forma, o seu filho, ele vai observar e ele vai entender a bondade que Deus tem. Ele vai entender que Deus é amor e que ele pode confiar em Deus e abrir o seu coração. Porque ele vai ver você que é pai, você que é mãe, abrindo o coração a Deus de forma alegre, de forma feliz. Assim, eles seguirão seus exemplos. Evite bater nos seus filhos, evite dar bronca no seu filho sem motivo algum. Isso traz mágoas, isso traz sentimentos negativos para a criança. E quando estiver no meio da sociedade, ele pode ter problemas e levar esses problemas para a família dele. Por isso, o mais importante é que quando acontecer alguma coisa, haja comunicação. É primordial que seja assim. E a oração é o caminho de acesso a Deus. Quando o ser humano cometeu pecado e se afastou de Deus, quando o ser humano cometeu pecado, se afastou de Deus. Antes, o ser humano via a Deus face a face. Com a entrada do pecado no mundo, essa separação distanciou o homem de Deus. Mas Deus, em sua bondade, nos ensinou a oração, uma forma de comunicação com Deus. Porque Deus sabia que o mais importante em uma relação é a comunicação. A comunhão com Deus ela é feita através da comunicação, da oração. E quando você é próximo de Deus, você conta as coisas alegres, as coisas tristes, você pede perdão a Deus, você se relaciona com Deus. Deus Pai, Ele sabe como nos tratar. E também aqui na terra, nós que somos pais, precisamos seguir o exemplo de Deus. Assim como Ele trata nós, os seus filhos, nós devemos tratar os nossos filhos. Uma outra coisa que eu queria dizer para você é que dentro da sua família é muito importante que haja um relacionamento e uma união. Dentro da sua casa, todos precisam ser íntimos, todos precisam se relacionar de forma livre, capazes de conversar sobre qualquer assunto de maneira livremente, se sentindo bem e se relacionando bem. Desta forma, Deus irá abençoar a sua família e a sua família irá se fortalecer e você pode se esforçar para fazer a sua família ser mais comunicativa. Deus vai te dar sabedoria. Qualquer dificuldade que você tiver, procure a Deus. Ele vai ajudar você. Que Deus te abençoe. Eu espero te ver no próximo tema. Vou estar aqui de novo conversando com você sobre a oração. Nós temos 10 dias pela frente, tá bom? Tchau! Deixa eu ver aqui de novo.